Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Grandes Julgamentos. E hoje você vai acompanhar aqui a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal, em que os ministros discutiram a constitucionalidade de diversos dispositivos da Lei 2016 de 2009, a Lei do Mandado de Segurança. Os questionamentos foram apresentados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na ação direta de inconstitucionalidade 4296. Na ação, a OAB alegava limitação indevida do alcance do mandado de segurança, apontava violação da liberdade de atividade econômica, do amplo acesso ao poder judiciário e desrespeito ao exercício da advocacia, entre outras alegações. O mandado de segurança é um mecanismo constitucional de proteção individual ou coletiva de pessoa física ou jurídica contra atos ilegais ou arbitrários do poder público. A nova lei alterou as condições para a propositura e o julgamento de mandados de segurança individuais ou coletivos. O julgamento teve início em fevereiro de 2021, no plenário virtual. Manifestaram-se os advogados dos interessados, o relator da ação, o ministro Marco Aurélio, e o ministro Nunes Marques. O ministro Marco Aurélio, após a leitura do relatório e das manifestações das partes interessadas, julgou a ação procedente. Declarou a inconstitucionalidade das seguintes expressões da Lei 12.016 de 2009. Abre aspas, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica e da expressão e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. Fecha aspas. Em seguida, o ministro Nunes Marques conheceu parcialmente a ação, mas votou pela improcedência do pedido. O ministro Alexandre de Moraes, em pedido de destaque, solicitou a retirada do julgamento do plenário virtual. O julgamento foi retomado no dia 9 de junho de 2021 por videoconferência. Normalmente, quando há pedido de destaque, a análise da ação volta para a etapa inicial, com a leitura do relatório e a manifestação das partes. Mas, nesse caso, o presidente da Corte, ministro Luiz Fux, retomou os debates a partir do ponto em que foi encerrado no plenário virtual, concedendo a palavra ao ministro Alexandre de Moraes para a leitura do voto. O ministro decidiu pela procedência parcial da ADI e considerou inconstitucionais 2 parágrafos da Lei do Mandado de Segurança. Declaro inconstitucional o parágrafo 2º do artigo 7º, que veda a concessão de medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bem provenientes do exterior, a reclassificação e equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, lembrando que sempre é possível, com base no artigo 300, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, se estabelecer uma contracautela. Agora, a vedação absoluta me parece absolutamente inconstitucional. E também declaro inconstitucional o artigo 22, parágrafo 2º, que prevê no mandado de segurança coletiva, a liminar só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de 72 horas. Dessa forma, presidente, em resumo, conheço integralmente da ação, para julgá-la parcialmente procedente, com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 7º, parágrafo 2º, e do artigo 22, parágrafo 2º. Nos demais artigos impugnados, julgo improcedente a ação, ou seja, entendo constitucionais o artigo 1º, parágrafo 2º, o artigo 7º, inciso 3º, o artigo 23 e o artigo 25. Em seguida, o ministro Edson Fachin acompanhou o voto do relator da ação, ministro Marco Aurélio. Porém, Fachin divergiu em 2 pontos. Peço vênia para dissentir quanto ao que se refere ao prazo decadencial de 120 dias para a propositura do mandado de segurança, e aqui me reporto à enunciação já mencionada de 1977 desse Supremo Tribunal Federal, no corpo da súmula 632, segundo a qual é constitucional a fixação de prazo de decadência para impetração do mandado de segurança, e
mais recentemente, pela compreensão que fez um juízo de proporcionalidade entre os eventuais riscos do prazo fixado e o direito subjetivo da cidadã ou do cidadão protegido pela via do mandado de segurança. O segundo e último da dissonância, senhor presidente, se refere à condenação em honorários advocatícios em mandado de segurança. Aqui também peço vênia para dissentir do eminente ministro relator, tanto em razão da legislação infraconstitucional incorporar orientação já pacificada na jurisprudência do tribunal, haja vista o enunciado da súmula 512, 1969, quer pela leitura constitucionalizada desse mesmo dispositivo. E é nessa ordem de ideias que entendo bastante coerente o que a Advocacia Geral da União, no ponto, trouxe à colação, relembrando que o mandado de segurança, tendo, obviamente, natureza constitucional, é um co-irmão do habeas corpus. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que seu entendimento é diferente dos ministros que já se pronunciaram e que o voto de Alexandre de Moraes é o que mais chega perto da sua linha de raciocínio. Entendo que não há inconstitucionalidade no artigo 1º, parágrafo 2º, que interdita mandado de segurança contra atos de gestão praticados por empresas públicas e sociedades de economia mista, porque pela própria Constituição, essas empresas são empresas privadas, são pessoas jurídicas de direito privado por imposição constitucional, e os mandados de segurança, tal como previstos na Constituição, como tipificados na Constituição, são impetráveis contra atos praticados no exercício de atribuições do poder público. E, evidentemente, empresas exploradoras de atividade econômica controladas pelo Estado não estão no exercício de atribuições do poder público. De modo que rejeito, quanto ao parágrafo 2º, artigo 1º, também rejeito quanto ao artigo 7º, inciso 3º, acho, inclusive, que a possibilidade do juiz exigir caução vem a favor da parte e, eventualmente, do endereço também do seu advogado, porque permite a concessão da cautelar, desde que com as garantias cabíveis. Também estou julgando o pedido improcedente quanto ao prazo decadencial e, igualmente, no tocante ao pagamento de honorários, apenas porque sempre foi assim. Nós vamos fazer agora uma pausa, mas na volta do intervalo você acompanha o segmento desse julgamento. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta com o Grande Julgamentos e você continua acompanhando aqui a sessão em que foi discutida a constitucionalidade de alguns dispositivos da nova lei do mandado de segurança. Os questionamentos foram feitos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Acompanhe. Para a vice-presidente da Corte, ministra Rosa Weber, a matéria já está esgotada. Ela divergiu em parte para julgar parcialmente o pedido, declarando inconstitucionais 2 parágrafos da lei do mandado de segurança. Eu conheço integralmente da ação, acompanhando o eminente relator, mas no mérito eu peço vênia à sua excelência para divergir em parte da posição que aqui defendeu, para julgar parcialmente procedente o pedido e declarando inconstitucionais apenas os artigos 7º, parágrafo 2º e 22, parágrafo 2º da Lei 12.016 de 2009, enquanto restringem o poder geral de cautela do magistrado. Ou seja, senhor presidente, eu acompanho na íntegra a posição defendida e a divergência aberta, parcial, pelo ministro Alexandre de Moraes, e quanto aos demais dispositivos,
ficou aqui já, com todo o respeito, na minha visão, perfeitamente evidenciado que, a partir da própria leitura do artigo 5º, né, 69 da Constituição, sendo o mandado de segurança uma ação constitucional que tem como pilares direito líquido e certo, ilegalidade ou abusividade do ato de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica quando no exercício de atribuições do poder público, nada impede, com todo respeito, que se compreenda não cabível, incabível o mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados por administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionários de serviço público. Em seguida, falou a ministra Carmen Lúcia, que pediu a palavra antes de Dias Toffoli para homenagear Menezes Direito, ministro do STF, que faleceu em setembro de 2009. A ministra lembrou que a lei decorre de um projeto anunciado a partir da atuação do amigo. Apenas queria falar antes do ministro Toffoli, porque, como todos nós sabemos, esta lei, e apenas para lembrar isso antes do voto de Sua Excelência, é assinada por ele naquela condição de, na ocasião, ministro da Advocacia Geral da União. Mas eu não queria deixar de fazer essa referência antes do voto de Sua Excelência, porque esta lei decorre de um projeto que foi anunciado a partir de um ato de hoje, um colega nosso, que é o ministro Gilmar Mendes, que também, me parece que na Advocacia Geral da União, promoveu o estudo e constituiu a comissão com o professor Caio Tasto, o professor Arnoldo Alto e também o nosso querido amigo e colega, ministro Menezes Direito, que tinha neste projeto quase que um afeto especial e cansou de falar com a gente sobre isso. E eu não queria deixar de fazer essa referência ao que foi o trabalho hoje muito lembrado nas obras doutrinárias, do papel que ele exerceu para que a gente viesse a ter essa lei, e também do papel que o ministro Dias Toffoli, na sequência, levou adiante, inclusive, depois que entrou no Supremo, sucedendo o ministro Menezes Direito, enalteceu a obra do ministro Menezes Direito, e nas homenagens feitas na sequência daquela terrível perda para todos nós, brasileiros e da área do direito e do Supremo, foi muito mencionado o papel dele neste último trabalho que veio a dar nessa lei. O ministro Dias Toffoli, em um voto breve, divergiu em parte do ministro Nunes Marques e acompanhou integralmente o relator. Quanto às análises de procedência e improcedência, votou como Alexandre de Moraes. O meu voto é bastante rápido. Eu conheço integralmente da ação, nesse ponto divergindo em parte do ministro Nunes Marques, que dela conheceu apenas em parte. Acompanho o relator no conhecimento integral. E quanto às análises de procedência e improcedência, o meu voto é tal e qual, pedindo as devidas vênias aos que divergiram, é tal e qual a do ministro Alexandre de Moraes, e, salvo engano, agora também foi acompanhado pela ministra Rosa Weber. A ministra Carmen Lúcia divergiu do relator em relação à inconstitucionalidade de diversos trechos da lei. Eu conheço integralmente da ação, com as vênias do ministro Nunes Marques, mas, quanto ao parágrafo 2º do artigo 1º, senhor presidente, não vislumbro, como já foi aqui feito pelos ministros que me antecederam, pelo menos em grande parte, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade com as vênias do ministro relator. A Constituição mesmo estabelece que a autoridade terá os seus atos naquilo que diz respeito com o exercício da função pública ou agente do poder público ou de quem lhe faça as vezes. E neste caso, nos atos que forem excepcionados, essas autoridades não fazem as vezes de agente do poder público. Portanto, na parte que se refere ao parágrafo 2º do artigo 1º, relativo à gestão comercial, especificamente, não vislumbra qualquer inconstitucionalidade no ponto julgo improcedente a ação. Da mesma forma, não vejo nenhuma inconstitucionalidade no inciso 3 do artigo 7º, no que se refere à faculdade que é oferecida para que o juiz possa, verificando as condições de cada caso, estabelecer a caução, que também já foi lembrado aqui, pode até beneficiar a parte neste caso, razão pela qual também não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade, nem acho que aqui,
de alguma forma, se restringe indevida ou inconstitucionalmente o acesso à jurisdição. Lembrando sempre que o mandado de segurança é uma garantia constitucional. Portanto, o que não possa ser discutido nessa ação poderá ser discutido em outras vias, como a gente cansa de afirmar, inclusive em decisões. Da mesma forma, o artigo 23, quanto ao prazo decadencial, já foi objeto de muitos questionamentos aqui no Supremo Tribunal Federal, em discussões também teóricas, doutrinárias, e sempre se concluiu que, como não se veda o acesso, porque há a possibilidade de o interessado percorrer outras vias judiciais, não há limitação ao direito constitucional ao acesso ao Poder Judiciário. Portanto, aqui também não vislumbro qualquer inconstitucionalidade. Igualmente, quanto aos honorários advocatícios, que aqui já foi dito, que pode perfeitamente ser objeto de acordo entre a parte e o seu procurador. Nós vamos agora fazer uma breve pausa, mas daqui a pouco a gente volta para te mostrar o resultado desse julgamento. Já, já. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos e a partir de agora você confere o final da sessão plenária em que foram discutidas as legalidades de alguns dispositivos da nova lei do mandado de segurança. Confira. Acompanhando com algumas ressalvas, o ministro Ricardo Lewandowski seguiu o voto do relator. As ressalvas coincidiram com o voto de Alexandre de Moraes. Considero constitucional o artigo 1º, parágrafo 2º da lei impugnada, porque aí nós temos atos de gestão comercial que, evidentemente, não constituem atos de autoridade e se submete à disciplina do direito privado. Considero também constitucional o artigo 7º, inciso 3º da lei, porque a contracautela é facultativa, como já foi dito. E também já foi frisado que o novo CPC autoriza o juiz, em qualquer circunstância, a estabelecer esta contracautela. É uma regra geral e que se insere no poder geral de cautela dos magistrados. Considero também constitucional o artigo 23 da lei, porque estabelece um prazo decadencial de 120 dias, porque entendo que se trata de um prazo processual, não obsta o acesso à justiça, que é constitucionalmente garantido, até porque existem outros meios para combater este ato da autoridade passado este prazo decadencial, e penso também que esse artigo milita em favor da estabilidade dos atos administrativos, dos atos dos agentes públicos. Considero também, senhor presidente, com a devida vênia, constitucional o artigo 25, que diz respeito à proibição da fixação de verbas sucumbenciais, e quero dizer que aqui nós estamos diante de uma faca de dois gumes, porque ela pode voltar-se contra o próprio impetrante. Quer dizer, eu penso que é um direito da cidadania impugnar os atos administrativos, os atos dos agentes públicos que considerem ilegais ou inconstitucionais, e o estabelecimento de verbas sucumbenciais poderia, e isso foi ressaltado, salvo engano, pelo eminente ministro Cássio Nunes, poderia inibir esse direito do cidadão de contestar os atos, enfim, dos agentes públicos. Considero inconstitucional, tal como fez agora o ministro Alexandre de Moraes e outros, o artigo 7º, parágrafo 2º, porque entendo que esta disposição colide com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, ou também chamado de universalidade da jurisdição, que está estampado no artigo 5º, inciso 25 da nossa Constituição Federal. O ministro Gilmar Mendes também acompanhou o voto de Alexandre de Moraes e fez algumas considerações. Na vida prática, por exemplo, no que concerne à liberação de mercadorias, já se tem, pelo menos, uma jurisprudência no âmbito da Justiça Federal em que se admite a garantia ou caução, e que também me parece que devemos sempre refletir até mesmo sobre a conveniência em casos de ações coletivas que têm grande repercussão e ouvir a pessoa jurídica de
direito público. Mas, é claro, não nego a possibilidade de que a fixação em abstrato pode levar, em muitos casos, ao comprometimento da própria proteção judicial efetiva, de modo que estou, assim, com esses acréscimos, acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, pedindo vênia às posições em contrário. Por fim, o presidente da Casa, ministro Luiz Fux, seguiu com as considerações que basearam seu voto. Fux entendeu que o artigo 7º, parágrafo 2º, não é inconstitucional. Com relação ao artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 12.016, que não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial, nós sempre fazemos no direito administrativo a diferença entre atos de império e atos de gestão. Muito embora haja algumas peculiaridades em atos de gestão que acabam encerrando o cabimento de mandado de segurança, mas não é o caso específico. Com relação ao artigo 7º, inciso 3º, no sentido que o juiz pode deferir a medida cautelar e exigir uma contracautela, essa é uma figura antiquíssima que foi construída pelo professor Giuseppe Chiovenda, e pelo professor Piero Calamandrei, quando eles estruturaram a medida cautelar, assentando que, ao deferir uma medida cautelar, poderia criar um prejuízo para o requerido. Então, admitia-se uma cautela sobre a cautela. Ou seja, se o juiz, por exemplo, proibisse a alienação de um imóvel, ele poderia determinar que a outra parte prestasse uma garantia de cobrir os prejuízos pela não alienação do imóvel. Então, é uma matéria sedimentada na doutrina e na jurisprudência. Exatamente com base nessa obra que eu me referi, do ministro Gilmar Mendes, professor Arnoldo Valls, e eu também repisei no livro que tive oportunidade de lavrar sobre o tema mandado de segurança, eu entendo que realmente o artigo 7º, parágrafo 2º, ele não é inconstitucional. Foi uma opção do legislador, até mesmo porque as hipóteses de liminar nesses casos, a hipótese de não poder ser concedida liminar nesses casos é porque elas encerram decisões, em regra, de caráter irreversível. E assim, o presidente do STF, ministro Luiz Fux, declarou o resultado com todos os detalhes. Por maioria, a Corte conheceu integralmente a ADI, vencido parcialmente o ministro Nunes Marques. Queria que Vossa Excelência acompanhasse para, eventualmente, eu não ter nenhum desvio na proclamação do resultado. Parcial procedência para declarar inconstitucionalidade dos artigo 7, parágrafo 2º, e artigo 22, parágrafo 2º da Lei 12.016, nos termos do voto do ministro Alexandre de Moraes, que obteve, nesse particular, maioria. Vencidos parcialmente, o ministro Marco Aurélio, que declarava a inconstitucionalidade dos artigos 1º, parágrafo 2º, a expressão do artigo 7º, inciso 3º, e artigos 23 e 25, nos termos do seu voto. E ainda vencido o ministro Edson Fachin, que também declarava a inconstitucionalidade do artigo 1º, parágrafo 2º, e a expressão do artigo 7º, inciso 3º, nos termos do voto do relator. E aqui vencido também o ministro Nunes Marques, que conhecia em parte e julgava improcedente a ação. E também vencidos os ministros Roberto Barroso e Luiz Fux, que julgavam procedente em parte nos termos dos seus votos, que foi exatamente a interpretação conforme que nós demos ao artigo 7º e ao artigo 22, ao passo que a maioria entendeu inconstitucionais os artigos 7º e 22. Então, o resultado final é a parcial procedência para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 7, parágrafo 2º e artigo 22, parágrafo 2º da Lei 12.016, 2009, nos termos do voto divergente do ministro Alexandre de Moraes, vencidos parcialmente o ministro Marco Aurélio, o ministro Edson Fachin, ministro Nunes Marques, ministro Roberto Barroso e Luiz Fux, nos termos dos seus respectivos votos. Por maioria dos votos, a Corte considerou inconstitucional o dispositivo que proíbe a concessão de liminar
para a compensação de créditos tributários e para a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior. Também invalidou a exigência de oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público como condição para a concessão de liminar em mandado de segurança coletivo. E assim a gente encerra mais um grande julgamento. Se você quiser assistir a este programa ou outros da nossa programação, você pode acessar o site da TV Justiça, tvjustiça.jus.br, ou então ir até o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo Grande Julgamentos. Tchau.